Olá, minha gente, está no ar o nosso Alba Notícias desta segunda-feira, dia 7 de junho. Confira então, a partir de agora, as informações de hoje no Jornal do Legislativo Baiano. Audiência pública, deputados debatem intervenções da gestão pública em Salvador. Dia da Liberdade de Imprensa, profissionais reafirmam um compromisso ético com a divulgação das informações. Deputado Marcelino Galo promove audiência pública para debater os impactos da mineração aqui no estado. E ainda, no Momento do Esporte, Leonardo Costa traz informações sobre o Brasileirão. O deputado estadual Wilton Coelho, por meio da Comissão Especial da Promoção da Igualdade Racial, realizou na manhã desta segunda-feira uma audiência pública com o objetivo de debater as intervenções da gestão pública na cidade de Salvador. A paisagem é digna de cartão postal, mas diante de tantas belezas naturais, o entorno da Lagoa do Abaeté esconde uma série de problemas que trazem preocupação às autoridades e aos moradores que vivem em torno dessa localidade. Diante desse cenário, o integrante do Fórum Permanente de Itapuã, Pedro Abide, reforça que uma das maiores dificuldades são as grandes construções. Tendo como consequência a diminuição drástica do nível de água das lagoas, impactando a flora, a fauna. E isso é um crime e isso precisa ser, tem que ter uma fiscalização por parte do INEMA, que não está tendo. Para o representante do Instituto Nacional de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, é necessário intensificar a participação da sociedade civil no processo. Nós só vamos conseguir fazer a gestão dessas unidades com essas participações populares, né? São pessoas que estão em cada um desses lugares e que lutam por essa preservação. Eu costumo dizer que os governos passam, mas essas pessoas continuam lá. O proponente da audiência pública, deputado estadual Wilton Coelho, falou que após ouvir as reivindicações dos participantes, vai criar uma ata e encaminhar aos órgãos competentes. O Legislativo, nesse sentido, vai precisar se posicionar de maneira mais contundente, no sentido de garantir que o debate seja feito, que haja essa escuta em relação à população. Hoje é o Dia da Liberdade de Imprensa, um direito adquirido há 37 anos. E é justamente esse direito que torna possível aos veículos de comunicação e aos profissionais o exercício diário da arte de informar a população. A imprensa é uma ferramenta de transmissão da informação real e transparente. Portanto, sua liberdade é um componente essencial na promoção dos valores democráticos. Vista como quarto poder, tem sofrido ataques. Nesse sentido, no Dia da Liberdade da Imprensa, o presidente do Sindicato dos Jornalistas da Bahia garantiu que a busca diária é pela garantia desse direito. Nesse dia 7 de junho, o Sinjorba reafirma o direito da sociedade brasileira à liberdade de imprensa como um pressuposto de garantia de que teremos condições de produzir informação de qualidade sem a interferência do poder político, sem a interferência do Estado, sem a censura e sem a pressão de poderes econômicos ou qualquer outro instrumento que impeça a liberdade de produzir. Há 90 anos, a Associação Baiana de Imprensa, a ABI, luta pela liberdade de expressão e pelo respeito às leis estabelecidas. Ernesto Marques, presidente da instituição, reforça que todo tipo de violência contra a imprensa deve ser combatida. Então, toda sorte de ameaça, toda sorte de agressão, seja a agressão verbal, seja a agressão física ou a simples ameaça, porque a ameaça é crime tipificado em lei, né? Todas essas formas de violência, elas estão ameaçando, sim, a liberdade de imprensa e estão também ameaçando a democracia brasileira. Contra elas, nenhum nível de tolerância. É preciso que sejamos todos muito firmes no combate a esse tipo de abuso. A seguir, no Momento do Esporte, Bahia e Bragantino empatam pela segunda rodada do Brasileirão. Não saia daí, a gente volta já já.
Voltamos com o nosso Alba Notícias e hoje você já sabe, né? Segunda-feira é dia de falar de futebol e de esportes com ele, Leonardo Costa. Chegue mais, o nosso Momento do Esporte está começando. Olha, teve muita emoção neste fim de semana. Bahia, Juazeirense e Jacuipense jogaram pelas séries A, C e D do Brasileirão. Acompanhe comigo o resumo dos jogos. O Bahia, no jogo contra o Bragantino, abriu o placar com 2-0. A largada foi do aniversariante Gilberto, mas o Bragantino respondeu e virou com gols de Arthur, Luan Cândido e Coelho. Nos minutos finais, Jonas empatou para o Bahia e deu números finais para a partida, que ficou em 3-3. Mais atrás para o Jonas, pé direito! Gol! Pela Série D, o Juazeirense empatou com o Itabaiana nos acréscimos. Os gols no estádio Etelvino Mendonça saíram no segundo tempo. Aurélio abriu o placar com pênalti e Tauan igualou aos 48. O Jacuipense e o Tombense empataram no domingo por 1-1 no estádio de Pituaçu, em Salvador, pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Em jogo movimentado, o time baiano saiu na frente com Renato Henrique. Rubens, em pênalti, que gerou muita reclamação, deixou tudo igual. Gol! O Bahia e o Bragantino seguem entre os primeiros na competição, segundo e terceiro respectivamente, mas podem perder as posições com o encerramento da rodada. O Bahia agora muda o foco para a Copa do Brasil. Na quarta, às 19h, a equipe vai receber o Vila Nova, em Pituaçu, pelo jogo de volta da terceira fase. O Vitória joga contra o Náutico hoje, no Barradão, pela segunda rodada na Série B. Ronan, recém-contratado, deve fazer sua estreia, pois já foi regularizado. Eu vou ficando por aqui. Até quinta. Não esquece de anotar o número da TV Alba para mandar a sua contribuição. 71996025318. Não anotou? Anota aí. 71996025318. Até quinta. Muito obrigada, Léo. Olha só, a Secretaria Estadual de Educação aqui da Bahia publicou um edital para a 7ª edição do concurso Saúde na Escola, promovendo a educação para a saúde. O concurso tem como objetivo selecionar vídeos educativos produzidos por estudantes da rede pública estadual. Ficou interessado? Então veja como participar direto da redação. Olá, é isso mesmo. Uma grande oportunidade para estimular o processo criativo dos jovens. O concurso, que já está na 7ª edição, este ano terá como tema o protagonismo estudantil contra o novo coronavírus, cuidando de si e dos outros em tempos de pandemia. Fique atento, pois os conteúdos deverão ser produzidos por estudantes regularmente matriculados no ensino fundamental e ensino médio de uma unidade de ensino da rede pública estadual. As inscrições já estão abertas e serão realizadas até o dia 3 de setembro de 2021. Durante o período, as escolas irão selecionar estudantes interessados que deverão elaborar um roteiro para servir como referência na produção dos vídeos. Todo o processo será realizado com uma orientação de um professor. Após a etapa de criação, a unidade escolar deverá enviar o material com os documentos indicados no edital para o Núcleo Territorial de Educação, NTE. Na etapa territorial, cada estudante autor do vídeo selecionado pelo núcleo receberá um tablet. Já no concurso estadual, os 3 primeiros projetos vão receber 2 notebooks por vídeo classificado, sendo um para estudante autor e outro para professor orientador. A boa notícia é que as unidades escolares dos projetos premiados receberão um projetor multimídia. Além dos prêmios citados, todos os finalistas da etapa estadual receberão a placa de menção honrosa, como forma de reconhecimento ao desempenho e ao trabalho pedagógico realizado. O resultado será divulgado no site educação.ba.gov.br no dia 6 de dezembro de 2021. O edital também pode ser conferido no portal. Voltamos ao estúdio.
Obrigada, Léo, mais uma vez. Olha só, fique ligado, viu? Porque no próximo bloco você continua acompanhando as notícias aqui do Legislativo Baiano. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com o nosso Alba Notícias e para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, a Frente Parlamentar Ambientalista aqui da Assembleia Legislativa, em parceria com o Movimento pela Soberania Popular na Mineração e a Comissão Pastoral da Terra, promoveu uma audiência pública por meio virtual. O evento contou com a participação de mais de 120 pessoas e foi conduzido pelo deputado estadual Marcelino Galo. 5 de junho foi celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Essa é a principal data das Nações Unidas para sensibilizar e impulsionar ações para problemas ambientais urgentes. E o tema escolhido para a audiência foi os impactos socioambientais no entorno da mineração da Bamin. Na abertura do debate, o deputado Marcelino Galo explicou a escolha do tema e salientou que esse é um problema mundial. São os impactos mais duros, sobre o meio ambiente, sobre a população, uma atividade extremamente lucrativa, que vem, extrai, e depois vai embora e larga a contaminação, os buracos, a destruição de cenários, a contaminação da água e problemas outros. Representantes de movimentos populares que participaram do evento falaram sobre os problemas e pediram soluções. A Bahia Mineração chegou lá em 2006, fazendo as perfurações, a gente chegou invadindo, né? Chegou cortando cerca, entrando, abrindo estrada e foram entrando lá para dentro do terreno da gente. Aí nós fomos perguntar para eles por que estavam fazendo isso, falou que não era nada não, era só fazer um estudo da terra só. Aí a gente, tipo assim, entendeu, mas mais ou menos, porque não deu nenhum detalhe do que eles iam fazer realmente, né? Aí chegaram muito perturbação sonora no ouvido nosso. Esse projeto, desde que iniciou, vem violando uma série de direitos humanos nas comunidades no entorno, como expulsão de comunidades de seus territórios, conflitos em relação à apropriação indevida de propriedades de comunidades tradicionais, descumprimento de recomendação do Ministério Público em relação à não construção e intervenção em áreas de preservação ambiental, e uma série de outras violações de direitos humanos. A comunidade rural de Licínio de Almeida foi representada na audiência por André Muniz, que falou sobre a exploração dos pequenos agricultores. E nós viemos aqui, para dizer que esse progresso que está sendo reverberado nos noticiários da Bamin é um progresso de morte, é um progresso que diz respeito às comunidades, que que silencia a voz dessas comunidades. Nós precisamos ser ouvidos. O deputado Rosenberg Pinto, líder do governo, parabenizou a audiência e marcou uma reunião para esta terça-feira discutir com os representantes assuntos abordados. Não dá para ter uma forçação de barra para uma prospecção das empresas nessas comunidades, principalmente nas comunidades de preservação permanente, como a Andréia acabou falando aí, e nós temos que criar mecanismo de inibição para isso. Primeiro, qualquer empresa que queira se estabelecer na Bahia, em qualquer ramo de atividade, ela tem que ter o Estado, porque o Estado, na minha avaliação, ela tem que ser o instrumento de proteção das próprias pessoas. É assim a formação do Estado. Então, várias empresas, às vezes, chegam e invadem determinadas comunidades e nós precisamos colocar o Estado realmente na defesa da segurança do próprio Estado e das pessoas que vivem nesses locais. Um dos assuntos debatidos foi a planta da barragem de rejeitos prevista para ser construída para viabilizar a exploração do minério de ferro da via. O local escolhido abriga dezenas de nascentes, na comunidade de Cachoeira, no município de Pindaí. Além disso, a área é uma importante reserva de água. A promotora Luciana Cury falou sobre a importância do debate. O Ministério Público já solicitou ao INEMA a fiscalização em relação aos condicionantes e também já fez recomendação
para que não haja a implementação da barragem de rejeito naquela localidade proposta. A partir dessa audiência, vamos buscar ajustes com o empreendedor e com o INEMA, e caso não seja possível, realmente não restará outra medida ao Ministério Público que não judicializar a demanda. O chefe de gabinete do INEMA explicou a dificuldade que tem enfrentado para ir a campo fiscalizar e solicitou que a documentação apresentada durante a audiência fosse enviada ao órgão. E eu acredito que a frente parlamentar, no momento que reunir toda essa documentação, essas falas, né, que eu acho que isso deve ser levado para que a equipe do INEMA e a própria direção do INEMA tome conhecimento, né, de todos esses relatos, né, e procure, inclusive, levantar documentos que estão sendo colocados aí pela Universidade Federal, pela UNEB, né, documentos que foram produzidos em loco, né, que o pessoal teve a oportunidade de ir a campo, e para que se faça uma avaliação, inclusive instrumentaliza a frente parlamentar no sentido do que quais são as condicionantes, o que é que não está sendo cumprido pela ABAMIM, né? Porque isso é um acordo, é algo que ela realmente é obrigada a cumprir. Agora vamos falar sobre reserva cognitiva. Você sabe o que é isso? Para os especialistas, essa é a capacidade do cérebro de armazenar por períodos prolongados as habilidades que foram adquiridas ao longo da vida e de resistir aos prejuízos de um quadro de demência. Essa reserva também pode ajudar na proteção contra a Covid-19. Vamos saber mais detalhes no Explica Pra Gente. As manifestações neurológicas de pacientes acometidos pela Covid-19 têm despertado o interesse de diversos cientistas no mundo inteiro. Isso porque esses pesquisadores estão tentando entender o efeito dessa doença no cérebro humano. Obviamente, essas pesquisas ainda estão em andamento e devem levar alguns anos para terem seus resultados publicados. Porém, o que a gente tem de concreto hoje são relatos de médicos e especialistas que atuam na linha de frente por Covid, de que os pacientes que possuem uma maior reserva cognitiva também são os pacientes que possuem uma melhor reação a essa doença. Isso porque um cérebro mais ativo estará mais preparado para refazer rapidamente as conexões neurais que foram perdidas anteriormente. A pandemia por Covid-19 nos fez enxergar que não importa quais são as adversidades que a gente venha passar na vida, mas que é importante a gente manter um cérebro ativo, com boas conexões neurais, com uma boa reserva cognitiva e com uma boa capacidade de lidar com as emoções e as frustrações que a vida pode nos trazer. São em momentos como esse que a gente percebe a importância de aumentar a nossa reserva cognitiva. Porém, isso precisa ser feito com estímulos cerebrais corretos. E como podemos fazer isso? Através da prática constante da ginástica cerebral, pois ela oferece ao nosso cérebro variedade, novidade e grau de desafio crescente, oferecendo ao nosso cérebro uma boa reserva cognitiva. Um cérebro mais ativo também é um cérebro mais protegido. E antes de encerrar esta edição aqui do nosso AN, vamos falar sobre o retorno das atividades aqui na Assembleia Legislativa. É que o presidente da Assembleia, o deputado Adolfo Menezes, disse que será realizada uma reunião ainda no início desta semana para definir o retorno das atividades presenciais aqui na ALBA. O presidente afirmou que não há prejuízos à casa com a realização dos trabalhos remotos e que o retorno presencial vai depender dos índices de ocupação dos leitos de UTI, que para a fase amarela deve estar aí abaixo dos 70%. A gente fica por aqui, você pode rever as matérias e acompanhar a nossa programação nas redes sociais. Tem YouTube, Instagram e Facebook. Tem também o nosso site, viu? al.ba.gov.br. E para rever o Jornal na TV, fique ligado na reprise do Alba Notícias, sempre às 7 horas da manhã. Minha gente, bom começo de semana. A gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.